nós estaremos então começando, né, revisando esta atividade, que foi a última que a gente teve, né, que foi na terça-feira passada, porque na quarta a gente acabou não tendo atividade em função da avaliação diagnóstica, né, que vocês fizeram ali. Aí na avaliação a gente trabalhou somente com a forma afirmativa, interrogativa, né, e negativa do simple present, né, do presente simples, que é o tempo verbal que a gente tem trabalhado nas nossas últimas unidades, certo? Deixa eu ver aqui. Agora, pelo que eu estava contando aqui, a gente vai entrar no penúltimo conteúdo já praticamente, que a gente precisa ver, que são as Table 8 Questions, né? Está lá na página 134. E depois ali a gente já vai introduzir o último capítulo, né, do nosso livro, que é o capítulo 8, se eu não me engano, Chapter 8. A gente já vai fazer uma atividade de introdução hoje dele, e ele só traz ali mais a parte do vocabulário, sobre lugares da cidade, e de conteúdo mesmo, parte gramatical, acho que ele traz somente o verbo there e as prepositions of place. Então a gente está bem na reta final, já estamos finalizando ali, né, os nossos conteúdos. Então vamos continuar focados, né, para que em breve a gente consiga sair com louvor, né, deste ano. Então agradeço já desde já o empenho que vocês têm tido, né, o comprometimento de vocês. A gente viu ali que através das cobranças, né, que a própria Gabi faz e que a gente, professores, faz de uma forma geral, vocês têm se comprometido, né? A gente sabe que não é fácil, não está sendo fácil nem para vocês e nem para nós, mas desde já agradeço já pelo empenho de vocês, né? Vocês têm sido bem participativos ali nas atividades e têm entregado pontualmente, né? Isso é um diferencial na turma de vocês. Então, sem mais delongas, então, vou projetar aqui, então, nossa aulinha de hoje. Deixa eu só ver. Gabriela entrou. Hello, welcome. Acho que o João Victor está entrando também. Pessoal, desde já eu adianto que na terça-feira que vem a gente não vai conseguir ter aula aqui no Zoom. Doutora, se eu não me engano, acho que não tem nenhuma Gabriela na nossa turma, não. Acho que trocou o nome ali. Acho que de repente era o Leonardo, porque agora apareceu o Leonardo. Aí eu acho que o Leonardo ele tem uma irmã que se chama Gabriela. Isso. Aí ele devia estar com o nome da irmã dele. Eu lembrei porque eu fui fazer. Tá. E eu lembro que a irmãzinha dele estava junto. Então, Leonardo, welcome, seja muito bem-vindo. Então, como eu estava conversando com vocês, na terça-feira que vem a gente não vai conseguir ter o Zoom, porque eu vou estar em licença de casamento. Então, eu me caso agora no próximo final de semana, e daí eu vou viajar, né? Depois do casamento eu vou estar em licença, né? Devido ao meu casamento. Mas não se preocupem que eu vou deixar a aulinha de vocês postada. Parabéns, Sora. Ai, obrigada. Aí, por isso que a gente não vai ter aula na próxima terça-feira, tá? Porque eu vou estar em licença de casamento. Mas a aula vai estar postada lá, vou deixar postada já essa semana, tudo certinho para vocês irem fazendo as atividades e a gente não atrasar, né? Já que a gente já tá tão pertinho da reta final, né? Certo? Então, eu vou compartilhar aqui, né, o nosso conteúdo de hoje. Quem quiser acompanhar, tá ali na página 134, certo? Na verdade, ele é um complemento do último aspecto que a gente viu na nossa última aula, onde a gente revisou ali, né, a forma afirmativa, negativa, e vimos a forma interrogativa do simple present, ou seja, como que nós fazemos perguntas, né, no tempo presente, que é o tempo verbal que a gente está trabalhando. E isso aqui, na verdade, é um adendo, né, que na verdade são palavras de perguntas, né, então são perguntas, né, no simple present, só que ao invés da gente usar somente o do ou o does, né, como por exemplo, do you like play soccer? Você gosta de jogar, né, futebol? Ou does he like play the piano? Ele gosta de tocar piano? Isso foi o que a gente viu na última aula, né? Que sempre que a gente quiser fazer uma pergunta no simple present, a gente coloca estes verbos auxiliares no início da frase. E a gente aprendeu que tanto do quanto does, eles não têm uma tradução, certo? Então, eles são somente palavras que entram para ajudar a formular frases. É somente essa a função do do e do does, fazer perguntas no tempo presente. E aqui da mesma forma, a gente vai continuar fazendo as perguntas, só que com um adendo ali das Table 8 Questions, né, que são palavras
que pedem informações específicas. Cada uma delas, né, tem um sentido, um significado e solicita uma informação específica. Então, a gente ainda está trabalhando dentro da forma interrogativa, só que agora a gente vai ver como fazer perguntas com as Double H questions. Então, só uma continuidade da última parte ali do conteúdo, tá? Mas antes da gente entrar, então, na Double H question, eu quero só corrigir com vocês a última atividade, certo? Que foi da terça-feira. Então, vocês fizeram ali o exercício 13, 14, né? E também fizeram o exercício 17, 18, 19 e 20, tá? Começando, então, ali na página 129, tá? Fazendo a correção. Então, ali no exercício 13, como a gente viu, né, a questão do uso do verbo do e does para fazer perguntas, o que a gente aprendeu na aula passada? Que a gente faz perguntas de todas as pessoas com o do. É só colocar o do no início, pronto, tu tem uma pergunta no tempo presente. Mas, quando tu precisar fazer perguntas sobre he, she e it, que é a terceira pessoa do singular, a gente usa o does. Mesma coisa. Eles não têm tradução, não têm sentido, eles são verbos auxiliares. Eles só entram no início para te mostrar que aquilo é uma pergunta. É só essa a função deles, certo? Então, ali, primeira coisa, para saber quando a gente usa do ou does, a gente precisa identificar quem é o sujeito da frase, né? Se a frase for sobre I, eu, you, você ou você, we, nós, they, eles ou elas, é sempre do. Agora, se o sujeito da minha frase, se a minha pergunta for sobre he, she, it, aí sim eu vou usar o does, ok? Então, ali na letra A ficou do you have a favorite pet? Você tem um animal de estimação favorito? Né? Então, uma pergunta no presente. Uma pergunta sobre you, você, ou também pode ser vocês, né? A gente nunca sabe, depende do sujeito. Então, o sujeito you é do, né? Só é does quando é he, she, it. Letter B. Does he walk with his dog every day? Ele caminha com o cachorro dele todos os dias, né? Então, uma ação rotineira, né? Exatamente aquilo que o Simple Present é utilizado para falar de coisas que acontecem, né? Todos os dias. Então, ali, o sujeito da minha pergunta é he, por isso que nós usamos o does, certo? Terceira pessoa do singular. Letter C. Do Fred and Frank take guitar lessons? O Fred e o Frank, eles têm aulas de violão? Lembra que a palavra guitar, ela é um falso cognato. O que é um falso cognato? É uma palavra que parece, né, ser uma coisa em português, mas é outra. A palavra guitar, ela lembra muito guitarra, né? Mas não é guitarra, é violão. Então, ali ficou do, porque o sujeito é Fred and Frank. Os sujeitos são duas pessoas, né? Então, não é he, não é ele, não é uma pessoa só, não é singular. É eles. Então, se nós fôssemos substituir o Fred e o Frank por um dos personal pronomes, por um dos pronomes pessoais, nós usaríamos o they, que é eles ou elas, né? Então, a gente falaria do they take guitar lessons? Eles têm aulas de violão, né? Então, por isso que aqui é do e não é does. Seria do se fosse somente o Frank ou somente o Fred, né? Aí sim. Mas como é os dois, é they, ok? Letter D. Do the students do their math homework? Os alunos fazem o tema de matemática deles, né? Os alunos têm o hábito de fazer o tema de matemática. Então, aqui o sujeito da frase é os students, os alunos, que seriam também they, seriam eles, né? Se nós fôssemos substituir. Letter E. Does Sarah make good cakes? A Sarah faz bolos bons? Né? Então, uma pergunta no presente. O sujeito é a Sarah, que é she. Então, she é terceira pessoa, né? Então, por isso que ficou does. Letter F. Does it rain a lot in the summer? Chove muito, né, no verão? Então, o sujeito aqui da minha frase, né, seria a ação de chover, a chuva, né? É algo não humano, né? Então, seria it, né? Inclusive tá o it ali, né? Então, a chuva, como é algo não humano, o it, a gente sabe que também é terceira pessoa. Por isso que a pergunta recebeu o does. Does your mom work at home? A sua mãe trabalha em casa, né? Então, o sujeito da frase é a mom, que é she também. E letter H, do your brother and your sister go to high school? O seu irmão e a sua irmã vão para o ensino médio, né? A gente sabe que o ensino médio
se fala high school, né? Lá nos Estados Unidos. Então, sujeito ali é brother and sister, é os dois. Então, é they, tá? Por isso que ficou do. Então, resumidamente é isso. Do e does são verbos, né? São palavras que a gente acrescenta no início da frase e elas têm a função de formular uma pergunta ou de indicar que é uma pergunta, né? No simple present, no presente simples, tá? Então, exercício 13 finalizado. Já o 14 ali dizia change the sentence into interrogative form, né? Modifique essas frases para a forma interrogativa, tá? Então, nós tínhamos ali frases afirmativas que nós tínhamos que transformar em interrogativas, em perguntas. E o que eu acabei de comentar com vocês, que torna uma frase interrogativa, que faz uma pergunta, acrescentar do ou does no início e, obviamente, o ponto de interrogação. Pronto, a frase virou interrogativa, tá? Então, era somente acrescentar o verbo auxiliar do ou does de acordo com o sujeito, ok? Então, ali, letter A. You have time to study a new language. Então, é uma afirmação. Você tem tempo de estudar uma língua nova. Agora tem que transformar essa afirmação em uma pergunta. Tem que perguntar, você tem tempo de estudar uma nova língua? Então, para isso, a gente usa o do ou does. Quem é o sujeito da frase? You, você. Então, não é terceira pessoa. Por isso que ficou, do you have time to study a new language? Você tem tempo de estudar uma nova língua? Então, acrescentou o do, pronto, a frase virou uma pergunta, frase interrogativa. B. Jeffrey goes to school in the morning. O Jeffrey vai para a escola de manhã. Estou afirmando. Agora tem que perguntar. O Jeffrey vai para a escola de manhã? Então, para fazer a pergunta, usei o does. Por quê? Porque o sujeito da frase é o Jeffrey, que é o he, é ele, certo? Por isso que é does. Então, ficou, does Jeffrey go to school in the morning? O Jeffrey vai para a escola de manhã? Né? Fiz a pergunta, frase interrogativa. Letter C. Mary and Harold need to buy clothes for the party. A Mary e o Harold, né, precisam comprar roupas para a festa. Estou afirmando. Agora vou perguntar. Do Mary and Harold need to buy clothes for the party? A Mary e o Harold, né, precisam comprar roupas para a festa? Coloquei o verbo auxiliar do, virou uma pergunta. A última ali, D. They travel to their country house on their vacation. Eles viajam para o país natal deles, né, o país de origem, nas férias. Né? Então, o sujeito é they, por isso que ficou do they travel to their house, to their country house on their vacation? Eles viajam para o país de origem deles, né, nas férias? Então, é isso. Sempre que quiser transformar uma frase afirmativa, né, em uma pergunta no presente, tá? No simple present, basta usar o verbo auxiliar do ou does no início da frase e, obviamente, terminar com ponto de interrogação, tá? Então, essa é a função do do e do does. Formular perguntas ou mostrar que aquela frase é uma pergunta ali no simple present. Agora ali, a page number 131, página 131, né? Onde vocês tinham que fazer o exercício 17, 18, 19 e 20. No exercício 17, dizia o seguinte: unscramble the words to make questions. Then answer the questions with short answers. Tinha que desembaralhar as palavras para formular perguntas, tá? No simple present. E depois da pergunta feita, vocês tinham que responder a pergunta, tá? Eram perguntas pessoais, tá? Então, a variação da resposta vai de cada um, tá? Então, ali, na letra A pergunta ficou, né? Does your neighbor make too much noise? Né? O seu vizinho ou a sua vizinha, né? A palavra neighbor é vizinho ou vizinha, faz muito noise, barulho, né? Então, seus vizinhos, de forma geral, né, são barulhentos. Se aí na casa de vocês, né, onde vocês moram, se o vizinho tem o costume de fazer, poderia ser yes, he ou she, né? Does. Depende se o vizinho é ele ou ela, seria he ou she, né? Ou se não, se os vizinhos são silenciosos também. No, he ou she, né? Não, ele ou ela, doesn't, né? Não são. Então, sempre que a gente faz a pergunta com o verbo auxiliar, com o do, por exemplo, esse mesmo verbo auxiliar, ele precisa aparecer na resposta.
Por isso que a resposta é sempre ali o yes, vírgula, a pessoa, né, de quem eu estou falando, se é he ou she, depende de quem estou me referindo, e o does. O does, então, ele entra na resposta porque ele tá lá na pergunta, tá? Então, como quando eu faço a pergunta com o do ou does, a minha resposta também tem que ter o do ou does. No caso aqui na letra A, eu utilizei o does, então, na pergunta. Então, a minha resposta também tem que ter o does, tá? Então, quando eu falo yes, he does, sim, estou confirmando, tá? A resposta afirmativa. Ou quando eu falo no, he doesn't, não, resposta negativa, tá? Mas essa observação é bastante importante, porque isso é uma regra do inglês. Sempre que você fizer uma pergunta com um determinado verbo auxiliar, e você for responder essa pergunta, esse mesmo verbo auxiliar que você colocou lá, ele tem que aparecer também na sua resposta, tá? Então, isso é uma regrinha também do inglês. Perguntou com o verbo auxiliar, o verbo auxiliar também tem que aparecer na tua resposta. No caso, se a resposta for afirmativa, o verbo auxiliar fica na afirmativa, que nem ele ficou does, afirmativa. Agora, se a tua resposta é negativa, daí é o verbo auxiliar da forma negativa, doesn't, né? Mesma coisa acontece com o do. Perguntei com o do, respondo com o do. Agora, se a minha resposta for negativa, aí eu vou usar a forma negativa do do, que é o don't, tá? Então, é sempre importante frisar isso, tá? Na letra B, tá? Does your sister walk with her dog twice a day? A sua irmã caminha com o cachorro dela 2 vezes por dia? Né? Isso é uma resposta muito pessoal. Depende se tu tem irmã, depende se tem cachorro, né? Então, para você responder, né, depende da realidade de cada um. Mas se a sua irmã tem um cachorro e ela caminha 2 vezes por dia com o cachorro, a resposta poderia ser yes, she does. Sim, ela caminha. Perguntei com does, respondi com does. Agora, se não tem cachorro, se ela não caminha com o cachorro, a resposta poderia ser no, she doesn't. Não, ela não caminha, né? Então, seria o doesn't, o does, só que na forma negativa, né? Para a resposta negativa. Letra C. Do your dogs bark when you come home? Os seus cachorros latem, né? O verbo latir é bark. Seus cachorros latem quando você chega em casa? Se o cachorro late, né? Yes, they do. Sim, eles latem. Ó, perguntei com do, respondi com do, né? Yes, they do. Sim, eles latem. Agora, se não latem, no, they don't. Não, eles não latem. Letra D. Do you have any pets? Você tem algum animal de estimação? Se tem, yes, I do. Sim, eu tenho. Se não tem, no, I don't. Não, eu não tenho. E letra E. Does this bird sing? Este pássaro canta, né? O verbo sing é o verbo cantar. Lembra que ele termina com a letra G, mas a gente não pronuncia o G, tá? Então é sing, com o G mudo, tá? Se o seu passarinho, se você tem um passarinho, aliás, né? E ele canta, yes, it does. Sim, ele canta. Se não tem passarinho, né? No, it doesn't, tá? Então, era somente esse exercício, o enfoque dele era vocês, obviamente, conseguirem desembaralhar, certo? As frases e verem direitinho a estrutura da frase interrogativa. Lembrando que sempre começa com do ou does, né? Com o verbo auxiliar. Em seguida, com o sujeito da frase, né? A pessoa de quem você está falando. Depois o verbo, que é a ação da frase, e o que sobra depois disso nós chamamos de complemento, tá? E a parte ali de resposta, né, era mais para interação mesmo, né? Uma parte mais subjetiva. Exercício 18, certo? Vocês tinham que ouvir o diálogo, certo? E marcar o início da pergunta correta que vocês ouviram, certo? Deixa eu só ver se eu acho o diálogo aqui, que de cabeça eu não lembro mais. 131, tá. O primeiro diálogo dizia assim: Do you have a new friend? Você tem um novo amigo ou uma nova amiga? Yes, sim. He is in my classroom. Sim, ele é da minha sala. His name is Ben, né? O nome dele é Ben ou Ben, acho que é Ben. Ben. Do you know where he lives? Você sabe onde ele mora? I don't know yet. Eu não sei ainda. Então, o início de pergunta, né, que nós ouvimos foi o do you have, né? Do you have a new friend? Você tem um amigo novo? E depois, do you know where he lives? Você sabe onde ele mora, certo? Então ali, por isso que a primeira
O primeiro diálogo foi o primeiro parênteses ali, né? O início de pergunta do diálogo foi do you, você, né? Alguma coisa. Segundo diálogo. Hey, Carla, this is my friend Raj. Does he speak English? Oi, Carla, este é o meu amigo Raj, né? Ele fala inglês? Yes, a little. Sim, um pouco. But his first language is Arabic. Mas a primeira língua dele é Arábia, né? Ele fala arábico. He is from Saudi Arabia. Ele é, né, da Arábia, né, da Arábia Saudita. Então, ali a pergunta que foi feita é: Does he speak English? Ele fala inglês? Então, ali no diálogo 2, né, é o segundo parênteses, né? Does he? Ele fala, né? Uma pergunta sobre ele. Terceiro diálogo. George, Larissa. These are my pets. 2 turtles. George e Larissa. Estes são os meus animais de estimação. 2 tartarugas. Do they have names? Eles têm nomes? Of course. Claro. Zoom and Flash. O Zoom e o Flash. Ah, that's different and funny. Ah, é diferente e engraçado. I like that sense of humor of yours. Eu gosto do seu senso de humor. Então, a pergunta que foi feita aqui é: Do they have names? Eles têm nomes? Por isso que ficou o terceiro parágrafo ali na segunda coluna, né? Do they have? Eles têm nomes. Exercício 19, né? Tinha que ouvir a conversa e marcar a ordem, né, das perguntas que foi dita. Então, ali, a primeira pergunta mencionada é: Do you have a cat or dog? Você tem um animal, você tem um gato ou um cachorro? Depois, a segunda: Do you train dogs too? Você treina cachorros também? A terceira: Do you want to have a small or big dog? Você quer ter um cachorro pequeno ou grande? 4. Do you like them? Você gosta deles? E o quinto: Does your mom know about your choice? A sua mãe sabe sobre as suas escolhas? Então, essa foi a ordem que ficou ali. E por último, né, de acordo ainda com esse mesmo áudio, vocês tinham que marcar, né? Na letra A, Lynn has already adopted. A Lynn já adotou. Qual animal, né, que de acordo com o áudio ela já adotou? São 2 cats, 2 gatos, né? E na letra B, she wants to adopt ela quer adotar um dog, né? Então ela já tem 2 cats, 2 gatos, e ela quer adotar a dog, um cachorro. Certo? Então finalizamos a correção da nossa... Grande, né, teacher? Oi? Um cachorro grande, né? Sim, é big dog, né? Ela quer um cachorro grande. Isso, porque tem o small, né? O small dog tem também um rabbit, um coelhinho. Agora, então, entrando no nosso conteúdo de hoje, certo? Page 134, página 134. Nós temos aqui, né, um cartoon, né? Um desenho em quadrinhos, onde nós temos aqui os personagens conversando. O primeiro faz uma pergunta, né? Where does your dog sleep? Onde o seu cachorro dorme, né? Aí o menino responde: Here, aqui. He doesn't sleep in his dog house. Aqui, ele não dorme na casinha de cachorro dele, né? Então o cachorro tem o hábito de dormir embaixo da cama. E ali está mostrando, né, que o where to indicate place, né? Where indica lugar. Então sempre que eu quiser fazer uma pergunta referente a lugar, né, algo que signifique onde, eu começo a minha pergunta com where, né? Por isso que ali ficou, ó, where, primeira palavra de pergunta, em seguida o verbo auxiliar, ó, does your dog? Então, como o sujeito da frase era o cachorro, a gente usou o does, né, para fazer a pergunta, porque é it. Aí depois o verbo, né, sleep. Então, a estrutura da pergunta permanece a mesma, tá? Quando a gente utiliza a double H question. Primeiro, só vou acrescentar ela antes do meu verbo auxiliar. Depois do verbo auxiliar, eu continuo com a mesma estrutura que vocês já sabem. O do e o does, o sujeito, o verbo e o complemento. A única coisa que eu estou acrescentando agora é uma palavra de pergunta, certo? Que ela vai requerer uma informação específica, mas a gente continua trabalhando com a mesma estrutura da pergunta, ok? No segundo quadradinho ele fala: What do you have in your mouth? O que você tem na sua mão? Então ali a gente tem a double H question, what, né? Que, segundo aqui o nosso quadrinho, to indicate things and objects.
indica, né? Pode fazer perguntas referentes a coisas ou a objetos, né? E o what também, ele tem duas traduções, o que ou qual. Neste caso aqui é o que, certo? Então, a mesma coisa, ó. Comecei com a palavra de pergunta, depois a palavra de pergunta permaneço com a mesma estrutura. Verbo auxiliar, do ou does, né? No caso aqui foi o do, porque o sujeito era you, você. O verbo auxiliar, o sujeito, né? O verbo, né? O que você tem. O verbo aqui era o verbo have, o verbo ter. E aqui o último quadrinho, né? Que é a última Double H question que a gente vai trabalhar hoje, que é o when. Aí o menino pergunta para o outro: When do you walk your dog? Quando você sai com o seu cachorro? Quando você caminha, né? Com o seu cachorro? Aí ele responde: In the afternoon, à tarde. Aí diz ali, ó, when to indicate time. A Double H question, when, ela indica, né, quando, indica um tempo, um período, ok? Então, a tradução dela é quando. Quando você caminha com o seu cachorro, tá? Então, aqui nessa página, a gente simplesmente vai aprender a formular perguntas usando essas três palavras, né, interrogativas, que é o what, where e o when. A gente vai colocar essas três palavras sempre no início da pergunta, antes do verbo auxiliar do e does que vocês estão aprendendo agora, tá? Então, é só colocar ela antes deles e permanece tudo igual, certo? Então, aqui, resuminho para vocês, tá? O que são as Double H question, né? As palavras com WH, tá? São palavrinhas em inglês que elas têm essa marcação, né? Todas elas geralmente começam com WH. E elas também são conhecidas como interrogative words, né? Então, elas têm ali duas nomenclaturas. São conhecidas como Double H questions, mas também alguns livros trazem esse mesmo conteúdo com o nome de interrogative words, que seriam palavras interrogativas. Então, essas palavras a gente utiliza sempre para iniciar, para começar uma pergunta em inglês. E cada uma delas formula, né, um tipo de pergunta diferente. Cada uma delas tem um significado, né, e requer uma informação diferente. Então, a gente sempre coloca elas no início e daí depois a gente copia toda a estrutura da frase normalmente, tá? Então, what, né? Como vocês já estão habituados, né? What é o mais conhecido. Ele tem duas possíveis traduções. Ele pode significar o que ou qual, tá? Depende da pergunta, né? Depende do que eu quero solicitar, né? Qual a informação que eu estou pedindo. Exemplo: What is this? O que é isso? Né? Então, essa pergunta aqui tem o sentido de o que? What is this? O que é isso? Já a outra frase, né, com what também, what's your name? Que é a primeira frase que eu acho que todos nós aprendemos, né, a falar inglês. Qual o seu nome? Então, percebam que nós temos duas frases, né, com what, só que a primeira, what, tem o sentido de o que, e na segunda, what, tem o sentido de qual, ok? Então, vocês podem encontrar frases, né, com esses dois sentidos, usando essa mesma Double H question, né? Então, a gente sempre coloca no início a posição, certo? Em seguida, copia toda a estrutura da frase normalmente. Verbo auxiliar, do ou does, de acordo com o sujeito. Em seguida, vem o sujeito, a pessoa, né? O verbo, a ação e o complemento da frase. Além do what, nós aprendemos também sobre o where. O where, a tradução dele é onde, certo? Então, exemplo: Where do you live? Onde você mora? Então, como é uma pergunta, né? No simple present, no presente simples, eu tenho que ter a presença ali do verbo auxiliar, certo? Do ou does, porque eu estou fazendo a pergunta. Então, ali, o verbo auxiliar para pergunta sobre you, né? Ou para os sujeitos em gerais é o do, né? Então, por isso que a estrutura ele permaneceu a mesma, tá? Ficou ali o do you live, né? Verbo auxiliar no início, o sujeito, o verbo principal e o complemento, tá? A única diferença aqui dessa pergunta é que entrou o where no início, para solicitar, né, no caso, a informação de onde, tá? Mas a estrutura permaneceu a mesma que a gente já trabalhou. E por último aqui, então, nós temos o when, que significa quando, né? Então, ali, when is your birthday, né? Quando é o seu aniversário? Então, sempre que eu quero solicitar um tempo, né, quero saber quando algo acontece ou quando é determinada coisa, eu começo a minha pergunta com when, tá? Então, resumindo,
Essas 3 palavrinhas aqui são palavras que a gente usa para fazer perguntas, certo? Ela sempre começa a minha pergunta, tá? Aí depois eu permaneço com a estrutura que a gente já aprendeu. O verbo auxiliar, né? Se é uma pergunta no presente. O sujeito, a pessoa de quem eu estou fazendo a pergunta. O verbo, a ação da minha pergunta. E o que sobra depois é o complemento, tá? Existem outras double-H questions, certo? Que o livro de vocês ainda não trouxe, que vocês vão aprendendo, né, gradativamente. Tem o why, que é o porquê. Tem o how, que é o como, né? E, na verdade, ele é uma exceção. Ele se escreve com H-O-W, né? Ele não começa com W-H, mas sim somente com H, mas ele é desse grupo aqui. Tem o which, que é qual também, só que é quando eu tenho 2 opções, tu tem que escolher uma das 2 opções. Eu tenho who, que é quem. Eu tenho whose, que é de quem. Enfim, tem uma lista bem maior de double-H questions. Mas as que aparecem neste momento aqui para vocês são somente estas 3, tá? Então, você tem que saber que o what é quando eu quero fazer uma pergunta sobre o que ou qual. O where, quando eu quero fazer uma pergunta onde, né? Quando se refere a algum lugar, de repente. E o when, quando eu quero fazer uma pergunta sobre quando, né? Algum determinado período de tempo, tá? Então, são só essas 3 novas palavrinhas hoje. Os exercícios que vocês devem fazer na página 135, tá? E 142. A 142, como eu falei para vocês, é só um warm-up, uma atividade de aquecimento, de introdução da última unidade que a gente vai fazer, tá? Então, o 135, que é o exercício referente ao conteúdo que a gente viu hoje, tá? Então, ali, o exercício 25, só completar as frases, né, com what, when ou where. Vê ali, lê o resto da pergunta, né? E ver a informação que está sendo solicitada, tá? Se é o que, o qual, onde, né? Ou quando. E completa ali com uma das 3. O exercício 26 é a mesma coisa, só que tem 2 colunas. Na primeira, vocês vão completar com uma das 3, what, when ou where. E depois de completar a pergunta, né? Com a double-H question correta, vocês irão responder essa pergunta. São perguntas pessoais também, tá? Perguntas sobre vocês. Aí formula ali a pergunta, vê o que está sendo perguntado e responde de forma pessoal em inglês, ok? O exercício 27 é só relacionar as perguntas com as respostas, tá? Então, são exercícios bem simplesinhos, bem tranquilos de serem feitos. E a última ali é a atividade da página 142, onde é uma atividade, né, somente de aquecimento e também são respostas pessoais. No exercício 1 e no exercício 2, vocês devem analisar as imagens, certo? E marcar o que dessas imagens vocês identificam que tem no bairro de vocês. O que é semelhante, né, aí aonde vocês moram, né? Se tem, de repente, uma rua ali, né, de chão batido, né, como a gente costuma falar, que é a rua de terra, né? Se tem, por exemplo, bastante comércio, como aqui na segunda imagem, né? Então, vocês vão somente marcar, né, e se familiarizar com as imagens. E na segunda é a mesma coisa, só que daí tem só os nomes ali em inglês, né? Trees, tem árvores, crosswalks, tem faixa de segurança, né? Então, só analisa as imagens e marca tanto no exercício 1 quanto no exercício 2 o que vocês identificam que tem aí no bairro de vocês, tá? É somente para a gente introduzir, porque a temática da unidade 8 vai ser sobre neighborhood, sobre bairro, vizinhança, tá? Então, é só uma atividade de warm-up, de aquecimento. Certo, pessoal? Seria isso, então, por hoje. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Seria de... Não, Sara. Não? Não, Sara. Então, a gente só revisou, né, o que a gente viu na semana passada, né, a forma interrogativa, e aprendemos a usar essas 3 palavrinhas de perguntas hoje, né? O what, when e o where, certo? Então, seria isso. Temos, então, ali 5 minutinhos. Vocês podem, então, fazer a atividade. Qualquer dúvida, estou no Telegram, né? Nos próximos minutinhos de aula que nós temos. Certo? This is it. Tchau, Sara. Bye, bye. Tchau, Sora. Bye, bye, Juliana.